Gostaria de ler um versículo no Evangelho de João, capítulo 16. O Senhor Jesus estava com seus discípulos aqui na terra, quando dirige essa palavra a eles. E eu gostaria, com a graça de Deus, poder falar alguma coisa sobre esse assunto. Versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Aflições e não o que o mundo sempre espera quando ouve alguma coisa hoje ou quer ter alguma palavra de conforto. Ele sempre quer falar assim, vou me libertar de todos os problemas. É comum hoje a pregação do que a gente chama de um evangelho social, o evangelho da prosperidade, em que ao invés de falar da condição do homem, de pecador, de caído, de falar de arrependimento, de falar de condenação se continua nesse caminho, o evangelho hoje pregado é o evangelho de que você vai ter prosperidade, você vai resolver todos os seus problemas. Mas nós vemos aqui o Senhor Jesus dirigindo aos seus discípulos essas palavras. Ele está falando, no mundo tereis aflições. Ele não fala que provavelmente vocês vão ter, ou se vocês fizerem alguma coisa errada, vocês vão ter aflições. Ele está falando isso como dizendo, no mundo tereis aflições. Com certeza, isso é uma certeza. Todos nós passamos por provas neste mundo, como cristãos. Ele não está falando isso aqui que no mundo todos os homens terão aflição, mas ele está falando para os crentes, para os seus discípulos, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. E quando ele falava isso aos seus discípulos, certamente um deles era Pedro. E é a esse respeito que eu queria ler na primeira epístola de Pedro, se Deus permitir, procurar ser breve, não me alongar muito em muitos assuntos que tem aqui. O meu desejo seria ler os 5 capítulos dessa carta, mas o tempo não deixa. Porém, eu vou ler algumas coisas, em alguns capítulo por capítulo, porque é interessante que, se nós tivermos em mente aquilo que o Senhor Jesus falou há um tempo atrás a Pedro, e lemos essa carta aqui, pensando de que ele estava lá quando o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, vocês vão notar que de capítulo em capítulo aqui, Pedro estará falando das diferentes provas ou aflições pelas quais os cristãos passam neste mundo. E é interessante, são 3 coisas. Ele mostra a prova, ele mostra qual a conduta diante dessa prova, e ele dá qual o consolo ou a consolação que essa prova pode trazer. A consolação de Deus. Vamos ler primeiro 1 Pedro, capítulo 1, os versículos de 5 a 13. Aqui nós vamos ver as provas que nós podemos dizer de provas indefinidas. Ele não especifica que tipo de prova. Então vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indicando que
tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então nós vemos aqui que ele considera aqui o que eu chamo de provas, pode chamar de prova indefinida. Ela não é definida, qual é o tipo de provação. Mas eu vejo que é a prova da fé. É alguma coisa, alguma aflição que vem a nós para provar a nossa fé. Para que haja um exercício de coração com relação ao objeto dessa fé. Deus permite essas coisas. O que pode ser isso, não especifica aqui. Pode ser um desgosto muito grande que você teve, um desentendimento, qualquer problema que possa vir a trazer ou a colocar em prova a sua fé. Qual é a conduta para esses casos? A conduta aqui é olhar para aquilo que está para vir à frente. Porque nós não devemos olhar para a situação ou para a prova em si. A palavra não nos diz que nós devemos questionar as nossas provas ou colocar dúvidas quanto a isso. Ou por que essa prova? Por que só eu? Por que eu tenho essa aflição? Não. Mas nós temos que olhar o que está para vir. E aqui nós vemos que essa prova de fé, provar essa fé nossa, que é muito mais preciosa do que o ouro, ela é como que apurada pelo fogo, pelas nossas provações, para que quando chegar aquele dia, e é aí que a nossa conduta deve ser, toda a prova, tudo aquilo que vem a provar a nossa fé, hoje, nós temos que olhar que ela está sendo aquilo que Deus está usando para tratar do nosso coração, para que essa fé se ache naquele dia para a honra e glória de Deus, não nossa. A nossa fé provada hoje aqui, para que lá no futuro ela volte já apurada pelo fogo que nós passamos aqui na terra e redunde, como diz aqui, glória, louvor, honra e glória naquele dia que o Senhor vai se revelar aos seus santos. Assim, não somos convidados a ficar questionando essas provas. É interessante, a gente vê isso muito na medicina. Pacientes sentam lá, têm as suas queixas, é dado o diagnóstico e alguns perguntam assim, geralmente os ansiosos, eles perguntam assim, o senhor já viu alguém com essa doença igual a minha? Porque na verdade, quando ele pergunta isso, ele está querendo transmitir para mim a ideia de que ele é a pessoa que mais sofre no mundo, que é só ele que tem aquela doença. O senhor já viu alguém com uma doença como essa? E mal ele sabe que naquele dia ele deve ser o 10º paciente que teve o mesmo problema. O mesmo problema. Mas eu não posso dizer isso para você, não, seu caso é simples. Não, é um problema e tudo mais. Mas existe isso da natureza humana. Quando ele sofre, ele quer se achar que ele é o maior sofredor do mundo. Que esse sofrimento é uma coisa que é quase que intolerante, porque é só ele que sofre tanto. E na realidade, o cristão deve olhar essas provas, esses sofrimentos, como uma oportunidade de que o seu coração se exercite naquilo que Deus quer tratar com ele. Como eu mencionei ontem na reunião, a questão para o cristão não é quanto de prova eu tenho. Todos nós teremos aflições neste mundo. A questão não é quanto de aflição eu vou ter, mas o quanto eu vou aprender com essas aflições. Esse que é o ponto que nós devemos ter sempre em mente. O quanto que esse problema agora que está me afligindo, que está colocando em jogo a minha fé, o quanto ele pode me ajudar para que naquele dia da manifestação de nosso Senhor Jesus, para nós, os cristãos, se ache essa fé nossa provada pelo fogo, tornando-se em honra, louvor e glória para Ele. Vamos ler mais à frente, no capítulo 2,
versículos 18 a 25. Essa daqui já são provas bem definidas. Nós vamos ver aqui que não são coisas indefinidas, são bem definidas. O apóstolo Pedro aqui vai definir exatamente qual é esse tipo de prova. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Também no capítulo 3, versículos 1 e 2, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Versículo 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Essas provas, bem definidas nesse capítulo aqui, é aquelas que são bem comuns e frequentes à nossa vida humana aqui na Terra. É aquele patrão severo que nos faz sofrer, que sempre nos critica, ou os sofrimentos que nós sofremos pelas mãos mais severas, ou alguma pessoa, quer seja um vizinho ou mesmo um parente maldoso que nos causa algum agravo. Isso nos traz sofrimento, nos traz provas bem definidas. São problemas pessoais, problemas com pessoas, o vizinho, um parente, o patrão, às vezes até na assembleia, um irmão. Essa prova, que é a nossa relação pessoal com as pessoas na comunidade que vivemos, seja no trabalho, na escola, aqui na assembleia. Qual é a conduta que o apóstolo mostra como caminho para quem passa por essas provas? O exemplo é o Senhor Jesus. Ele leva aqui ao Senhor Jesus. Versículo 21. Porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, aqui a conduta, diante dessas provas, é para que nós nos apresentemos a Deus olhando para o exemplo que Jesus deixou. Como ele agiu nessa situação? Essa é a pergunta que geralmente nós deveríamos fazer e quase nunca fazemos quando sofremos algum agravo de alguma pessoa. Já queremos imediatamente descontar. Imediatamente nós saímos a revelia, a revolta. Vamos fazer eu vou devolver, isso eu não vou levar para casa não. Esse mal eu não levo para casa. Quantas vezes nós pensamos assim?
Essa é uma coisa perfeitamente natural. Eu não estou dizendo aqui que nós não fazemos isso. Nós fazemos sim. É perfeitamente natural. Semana passada, uma irmã foi assaltada e levaram o carro e tudo mais. E o primeiro sentimento que deve ter passado era esse. Precisa pegar esses caras. Porque olha o que eles fizeram para mim. Olha o quanto que eu sofri com tudo isso. O trauma que eu tive. Será que esses caras são tão insensíveis? Eu quero ver eles na cadeia. Eu quero revidar. Eu quero estar de frente com eles e falar o que eles fizeram para mim. Não é esse o sentido que a gente tem às vezes? Na escola, um amigo nosso nos maltrata, não dá vontade de chutar de novo? Ele chuta você, você quer chutar também. Essa é a nossa condição humana, nós queremos revidar sempre. Mas o que a palavra nos ensina aqui? Nessas provas pelas quais passamos, e elas não precisam ser coisas grandes, pequenas coisas, ele nos ensina como o Senhor Jesus agiria nessa. Nós vimos alguma vez o Senhor Jesus dando o troco daquilo que ele sofreu? Nunca. Nunca. A quem ele entregava tudo? Aquele que julga retamente. Ele entregava tudo na mão de Deus. Ele levou muito desaforo para casa. Ele levou todos os desaforos para casa. Porque ele sofreu na mão de homens inimigos que o injuriaram, cuspiram nele, maltrataram e nem sequer um simples ai, eu creio, deve ter sido ouvido da sua boca. Vocês imaginam aquela coroa de espinhos, eles batendo com aquela vara no Senhor Jesus? Nada, nenhuma reclamação, nem um aizinho. Ele estava entregue às mãos de Deus. Deus que julga retamente. E o consolo que nós temos é que ele mesmo sofreu em seu corpo por nossos pecados e agora nós temos um pastor e bispo das nossas almas. Nós temos um que cuida de nós. Aqui nós podemos pensar como exemplo da escola do amiguinho que me chutou. Nós podemos correr para o nosso pai e falar, ó, me chutaram. E deixa que ele resolve a situação. Não queira você revidar. Assim, quando temos essas provas em nossa vida, não busquemos devolver isso. Isso cria uma raiz dentro de nós de ira, de revanche, que não procede de Deus. Isso é da carne. E isso contamina. Então, essas provas vão ocorrer, sim, esse tipo de prova também. Mas a conduta é as pisadas do Senhor Jesus, como ele agiu. E a consolação que temos é que ele é o nosso bispo e o nosso pastor, o pastor das nossas almas. Vamos mais à frente e vamos ver no capítulo 3, versículo 14. Do versículo 14 ao versículo 17. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Aqui que nós vemos é padecer por amor da justiça. O que significa padecer por amor da justiça? Nós somos bem-aventurados, diz aqui, quando padecemos por amor da justiça. Para que nós andemos neste mundo, tracemos um caminho de fidelidade, de integridade, isso é o amor à justiça,
nós andarmos numa integridade aqui no mundo, porque essa integridade ou essa retidão é devida ao fato de que nós somos agora de Cristo. Esses princípios que nós temos devem ser mantidos a qualquer custo. E o fato de nós mantermos esses princípios morais, por ser cristão, de amor à justiça, nos leva a provas. Por quê? Padecemos porque aqueles que não obedecem ao Senhor Jesus, eles nos atacam exatamente nisso. Quando nós queremos nos manter fiel na nossa integridade para com Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Recentemente, meu filho sofreu um acidente. Um senhor, dando a ré, bateu no carro dele e amassou toda a porta lateral do carro. E esse senhor deu o telefone e tudo e falou, você manda consertar e depois eu pago. Aí ele veio para cá, para Limeira, eu peguei o carro, levei no mecânico, no lateiro lá, para fazer o conserto. E ele olhou, avaliou, falou, olha, fica em R$650, a parte do acidente. Falei, olha, já que o carro vai ficar aí um dia para fazer, tem uns outros arranhadinhos do lado de lá, uns riscos aqui, uns negócios que andou acontecendo nesse carro. Dá uma boa polida, faz uma cristalização e tal. E a conta acabou ficando em 1.200. Falei, tudo bem, então pode fazer. Mas, você, por favor, você faz um recibo em separado, porque essa parte da porta, quem vai pagar é o cara que bateu. Ele me fez a seguinte proposta. Faça o seguinte, eu faço então um recibo de 1.000 dessa parte e de 200 do resto. Aí você só paga 200, ou 1.000 o cara paga. E eu falei, não, isso daí eu não pedi para fazer isso. Por que eu vou roubar do cara que honestamente falou, está aqui meu telefone? E não fiz. Falei, não, você faz separar. 650 é a parte dele. Aí quando eu telefonei para o senhor, falei, olha, o carro vai ficar pronto, vai ficar em 650. Mas não dá para você chorar um descontinho lá com ele? Falei, eu posso até tentar, mas ele já quis até fazer outra coisa ali, mas no final das contas, o homem pagou os 650, tudo. Mas se eu falasse, não, eu não vou perder esse dinheiro todo, a chance dele eu consertar o resto. Isso seria um modo de eu não ter amor à justiça. Eu praticar um ato que ninguém iria ficar sabendo, viu? Ninguém iria ficar sabendo. Ninguém. Só Deus. Só Deus. E a minha consciência? Eu tive que, quase que, eu estava pensando, eu vou chegar lá, ele não vai querer pagar os 650, porque bem que o cara lá da lataria falou, quando você for receber, os caras não vão dar tudo, não, eles vão querer dar só metade, porque eles já sabem que a gente faz essas trambicagens. Eu creio que Deus honrou a minha postura de manter aquilo que tinha sido furtado, porque o homem pagou e não reclamou nada. Ele falou assim, eu pensei que você fosse arrumar um desconto, mas não deu, e ele pagou. Mas se eu não tivesse feito isso, eu teria lucro, não teria? Mas isso é um leve exemplo de muitas coisas nesse mundo que podem ser feitas assim. O mundo às vezes oferece coisas para nós que são vantajosas, que não parecem em si tão más, mas que pode ser que eu esteja tropeçando nessa justiça de Deus. Se eu me mantiver firme a ela, muitas vezes eu vou ter que sofrer as consequências disso. Muitas vezes vou ter que sofrer as consequências disso. Então, você sofre por causa do amor à justiça, sim. Qual é a conduta aqui? A boa consciência. A boa consciência para com Deus. Como eu disse, quem iria ficar sabendo dessa proposta que o homem me fez? Deus. Já é suficiente para mim. A minha boa consciência não deixaria eu fazer isso. Não deixaria eu fazer isso. Se eu quero andar em boa consciência para com Deus. Quando ele trata desse assunto, no capítulo 3 aqui, ele nos leva a Noé, aos dias de Noé. Por que isso? Noé, na realidade, nos seus dias, enquanto ele construía a arca, ele estava anunciando que viria um juízo sobre toda a terra. E enquanto ele fazia a sua arca,
ele era considerado um tolo na sua época. Todos olhavam para ele e falavam, que esse maluco está fazendo um barco no meio do nada? Nem água não tem nem mar onde ele está fazendo. Não tem nada. Eu creio, a minha ideia aqui, parece que até aquele tempo de Noé, nunca havia chovido na terra. Não existia a chuva como nós vemos agora. Mas qualquer que seja a coisa, ele estava construindo um barco e falando que viria um dilúvio, que ninguém acreditava nele. Ele era tido como tolo, louco. Mas a cada martelada que ele dava num prego, aumentava a certeza dele que ele estava escapando do juízo, por causa daquele barco que ele estava construindo. A sua consciência para com Deus fazia com que ele martelasse cada prego daquele barco por anos a fio, para construir uma coisa que os olhos do mundo não viam, mas ele tinha certeza, porque ele também não via, mas confiava naquele que disse. Deus falou para ele, faça, e ele fez. A boa consciência para com Deus. Essa é a nossa conduta diante desses tipos de prova que o amor à justiça nos leva a ter neste mundo. E qual é o consolo que nós temos? Versículo 1. Ele manda santificar Cristo em nossos corações, estar preparados, e assim como Cristo padeceu, foi vivificado pelo Espírito, assim nós também teremos plena certeza de que estaremos com Ele. Por quê? Por causa da ressurreição de Cristo. Nós estaremos com Ele. Ressurretos, vivendo para sempre com Ele. Vamos ver agora mais uma prova, um tipo de prova. Em 1 Pedro 4, versículos de 1 a 5. É interessante que esse livro de Pedro está falando de provas atrás de prova. Em cada capítulo nós vamos encontrar um tipo de prova aqui. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acho estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Esta prova aqui é por causa da santidade. Aqui não é prova indefinida, não é uma prova bem definida de um problema com o nosso semelhante, não é uma prova por causa da justiça, do amor à justiça, mas é por causa da santidade. Qual a diferença entre a santidade e a justiça aqui? A santidade é uma coisa interna. É a nossa castidade, por assim dizer, a nossa pureza para com Deus. É uma coisa interna. A justiça é os atos nossos em sujeição a Deus por causa daquilo que Deus é. É externo. Então, essa pureza e castidade interior, que é a nossa santidade, nos leva, às vezes, a provas. Se manter incontaminado desse mundo, por quantas provas nós temos que passar neste mundo por causa dessa santidade? Porque nós não podemos nos contaminar com muitas coisas que esse mundo apresenta. E quantas vezes nós nos expomos desnecessariamente a esses potenciais de contaminação que o mundo tem para nós? Quantas vezes? E cada vez mais o mundo está invadindo o lar do cristão, está penetrando a intimidade do cristão para que ele venha a se esmorecer, a cansar de tanto ter que ficar sofrendo por causa da santidade. E qual é a conduta que ele nos dá aqui?
nós sabemos que nesse mundo nós temos que lutar essas duas batalhas. Aquela que nos traz provas por causa do amor à justiça e as provas por causa da nossa santidade. As duas nós temos. Mas sabemos que logo nós estaremos com Ele e então já não haverá mais nenhum sofrimento na presença dEle. Versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Nós não temos que temer mais a Deus como nosso juiz. Não temos mais que temer a Deus como nosso juiz. Então, o juízo de Deus paira sobre todos os homens. E nós escapamos disso, porque um passou por nós, por esse juízo, o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 mesmo, os versículos de 12 a 16, nós vamos ver um outro tipo de sofrimento que entre nós é muito raro. Eu acho que eu nunca vi nenhum aqui, exatamente no Brasil, mas tem no mundo. Amados, 1 Pedro 4:12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Isso é os sofrimentos por causa de Cristo. Seria o que a gente pode chamar de sofrimentos de martírio. Se nós ficarmos nesse mundo por mais tempo, se o senhor não voltar antes, esse país em que vivemos, o Brasil, não se opõe nem um pouco a esse tipo de reunião que nós temos aqui. Nem um pouco. Nenhum oficial veio aqui ver o que nós estamos fazendo nesse hotel hoje, ontem e hoje. Mas existem países em que isso é impossível de acontecer. Visitando o Egito, por exemplo, eles reúnem nas casas, uma vez por semana, ora na casa de um, ora na casa de outro, para partir o pão, que é no primeiro dia da semana que eles reúnem. Eles reúnem na própria casa. Porém, eles não podem chegar tudo numa vez, porque pode despertar a atenção dos vizinhos, e se eles, por um acaso, notificarem a polícia de que existe um aglomerado de pessoas chegando numa casa num certo tempo, eles virão investigar, ver o que eles estão fazendo, porque eles são um país livre, mas muçulmano. E eles só permitem as religiões que são oficialmente registradas. E nós sabemos que, reunidos ao nome do Senhor, a gente não tem registro nenhum a fazer. Nós não somos registrados como uma igreja. Nós não temos um sistema sacerdótico aqui, que alguém é o responsável ou é o pastor. E eles têm grandes problemas com isso, porque, por exemplo, quando eles vão partir o pão de domingo, eles vão chegando, né, são bem quietos para chegar, eles vão chegando, ficam sentados. O vinho que eles vão tomar é vinho que as irmãs fizeram, porque lá não vende bebida alcoólica, é um país muçulmano, não existe vinho com álcool. Eles fazem o vinho, é difícil, não existe nem vinho, né? Eles fazem o vinho e elas amassam a uva, deixam lá preparada e elas trazem num vidrinho, né, com a tampa assim, aqueles vidrinhos de maionese, trazem um pouquinho de vinho, é um vinho branco até que eles fazem, e eles põem o vinho, e é vinho caseiro mesmo, porque eles não têm. E eles têm muitas dificuldades lá. Quando eles vão fazer conferências, eles não podem fazer em qualquer lugar. O que eles fazem? Eles vão em hotéis, onde eles podem dizer que estão reunidos ali, e eles vão geralmente em períodos em que é a festa dos muçulmanos, aí eles não se intrometem muito no que eles estão fazendo. Existem países onde nem isso é permitido. O irmão estava falando do Nepal, que agora os irmãos puderam ir, que há 2, 3 anos atrás, ninguém entrava no Nepal com uma Bíblia na mão. E ninguém podia sequer falar de Cristo lá dentro, que ele seria muito provavelmente morto.
Esses sofrimentos os cristãos passam. E eu falei, se nós estivermos nesse mundo por mais tempo, e se alguma coisa acontecer nesse país, pode ser que um dia nós estejamos nessa situação, em que nós não podemos estar mais reunidos aqui. Vocês estão preparados para entregar a própria vida pela fé que vocês professam ter? Ou vocês vão voltar para trás e falar, vão aderir a qualquer uma outra coisa aí, para não ter sofrimento? Isso às vezes pode ocorrer. E essas aflições que estão falando aqui, são aflições por causa de Cristo, de professar o nome de Cristo. E esses irmãos padeceram como cristãos. Muitos, quando foram martirizados, narra a história que os romanos ficavam abismados de ver como aquelas pessoas sendo queimadas vivas continuavam cantando. Eles cantavam louvores a Deus enquanto estavam sendo martirizados. Quanto nós sofremos pelo Evangelho ou pela nossa profissão? Temos vergonha até falar para os nossos amigos que somos cristãos, não temos? Temos até vergonha de dizer, eu creio em Jesus Cristo. Disfarça e fica quieto. Não é assim que nós somos. Mas a palavra de Deus fala que Ele exige de nós, muitas vezes, que nós fiquemos firmes por esse nome que nós professamos. Se nós temos um coração para o Senhor, nós podemos entender bem sobre isso. Mas qual é a conduta aqui que nós temos que ter? Nos alegrarmos de sermos participantes das aflições de Cristo. Porque essas aflições Ele sofreu. Lembre-se que o mundo rejeitou a Cristo e nós aceitamos um homem rejeitado pelo mundo. Portanto, não esperem do mundo aceitação, senão também rejeição. Também rejeição. E temos que sofrer. E qual é o consolo de tudo isso? Versículo 14. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O irmão comenta, se nós pudéssemos estar vendo esses mártires indo para o seu martírio, talvez pudéssemos até ver sobre a cabeça deles o Espírito da glória de Deus indo com eles. Esses sofrimentos, pode ser que um dia sejamos convocados a passar. Estamos prontos? Será que nós estamos? A nossa fé pode ser provada desse jeito também. E finalmente, o capítulo 5, versículos de 6 a 9. Esses sofrimentos, nós poderíamos dizer que são os sofrimentos sob a potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente, da poderosa mão de Deus. Como a mão de Deus, a potente mão de Deus pode nos humilhar? De várias formas. E é interessante que não fala aqui das bajuladoras mãos de Deus. Aqui Deus trata com o homem com uma mão potente. E sob essa mão nós devemos nos humilhar para que Ele nos exalte. O que significa isso? Quantas vezes nós temos o sentimento de que todas as nossas aspirações são frustradas. Tudo aquilo que meu coração planejou para fazer, frustra. Não dá certo. E eu começo até a pensar, será que Deus está contra mim? E na realidade é a poderosa mão de Deus para que nós nos humilhemos e a vontade dele seja feita e não a nossa. Não a nossa. Deus usa de mão forte, poderosa sobre nós, para no seu tempo certo, humilhando agora, possamos ser exaltados. E quando nós falamos disso aqui, isso nos leva a José, a história de José.
Muitos são familiarizados aqui com essa história, mas vocês se recordam que José, vendido por seus irmãos, vai como escravo e acaba no Egito, onde um servo do faraó o compra e ele começa a servir nessa casa de Potifar. Nós falamos sobre isso ontem também. E aí vem uma grande fome sobre a terra e os seus irmãos saem da terra de Israel e vão até o Egito, porque ali no Egito, pela mão de Deus cuidando, através de José, era o único lugar no mundo onde tinha mantimento. E quando seus irmãos chegam, na primeira vez que eles vão ao Egito, é notável o como José trata seus irmãos. José reconhece seus irmãos, eles não reconhecem a José. Eles não conhecem, eles não lembraram quem era José. Talvez José era muito jovem quando foi entregue por seus irmãos, vendidos, né? Mas ele trata tão rudemente os seus irmãos, os manda prender, prende todos eles, e fala, vocês têm que trazer seu irmão mais novo aqui, porque se vocês não trouxerem, vocês são espias. E trata-os de um modo severo, fala para os guardas, mantenham eles na prisão, enquanto não voltar o irmão mais novo, eles não saem. E se não voltar, é porque eles são espiões mesmo, e aí vão morrer por causa disso. Mas aí ele se retira e chora. Seus irmãos não viram ele chorando, ninguém viu ele chorando, mas ele lá dentro chorava. Mas lá fora, tratava-os com mão dura. E quando nós vemos essa história de José, o quanto isso nos leva a pensar o que é Deus, quando Ele está com sua mão sobre nós, e nós estamos achando que é demais, eu estou sofrendo muito, acho que Deus está contra mim. Na realidade, no íntimo, Deus chora enquanto faz isso. Porque nós precisamos desse tratamento para que sejamos mais semelhantes àquilo que Ele quer de nós. Então, qual é a conduta que Ele pede aqui? Humilhar diante ou sob a poderosa mão de Deus. Humilhar-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Qual é a consolação que nós temos em tudo isso? Para que Ele nos console, no futuro nos exalte. Se nós nos humilharmos agora, diante dessa potente mão de Deus, Ele nos exaltará. E isso eu faço hoje, me humilho perante essa mão de Deus, não para que eu tenha a exaltação no final, mas porque essa é a vontade de Deus, que nós façamos isso. E ainda que o inimigo venha querer nos enganar dizendo, não se humilhe diante de tal mão, não, puxa a mão brava dessa, Deus não é bravo assim, você não precisa se humilhar diante dessas coisas, não. Não deem ouvidos a Satanás. Resisti ao diabo, diz aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé. Na fé. É interessante isso. Nós temos que resistir ao diabo. E fugir das paixões da carne. E nós sempre tentamos fazer ao contrário. Tentamos fugir de Satanás e resistir às tentações da carne, às concupiscências da carne. Nós não resistimos à nossa própria carne, mas nós podemos resistir firmes na fé a Satanás, ao diabo, que quer cada vez mais buscar a quem possa tragar. E o versículo 9 fala, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Todos os irmãos no mundo passam por aflições. Versículo 10 em diante. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. O Deus de toda graça, Ele, em graça, vai
nos aperfeiçoar, nos confirmar, nos fortificar, nos fortalecer. Para quê? Para que nós sejamos alguma coisa? Não. Para que para Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Tudo o que Deus hoje faz para nós, tudo o que Deus tem hoje para nós, para nosso exercício, para que redunde em glória e honra a Ele. Lá nos céus, nenhum de nós vai chegar e dizer, consegui isto e trago aqui como oferta a Deus. Não. Tudo o que tivermos lá nos céus foi o que Ele conseguiu por nós. E a única coisa que nós podemos fazer é adorá-lo e glorificá-lo por tudo que Ele é. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Senhor possa, em sua graça, nos manter firmes na fé, buscando cada vez mais usar das aflições pelas quais sabemos que passamos para exercitar nossas almas no conhecimento desse Deus poderoso que pode nos fortificar, pode nos confirmar, pode nos fortalecer. Vamos dar graças?